Boa noite, professor Everton, boa tarde ou bom dia, né? Dependendo aí do horário que o senhor vai estar vendo esse vídeo. Somos o Grupo 80, composto por mim, Thales Mauro Assunção, João Pedro Leanelli, Marcelo Lisboa, João Henrique Simões e Anderson Penaforte. No dia de hoje a gente vai fazer uma breve explanação, não vamos nos estender tanto, mas uma breve explanação sobre as questões éticas da nossa profissão do advogado. Lembrar que essas questões éticas a gente vai tratar aqui, pelo menos eu tratar especificamente do Código de Ética do Advogado, mas vamos tratar no decorrer do trabalho sobre questões éticas com relação a todas as profissões que são ramificações do direito, ou seja, de todos os profissionais que trabalham com o direito, os profissionais que exercem profissões relacionadas ao direito, né, os profissionais de direito, os bacharéis de direito, né, por assim dizer. Então, primeiramente, a gente tem que entender que o Código de Ética, não só do advogado, mas o Código de Ética de todas as profissões, é um pilar fundamental para orientar a conduta dos profissionais, sejam eles quais forem. A gente vê que se não houvesse essa existência desse Código de Ética, seria um caos total, onde você não saberia onde se basear, onde ter como exemplo. Então, para mim, na minha visão, o Código de Ética ele nos mostra o exemplo de profissional que deve, o exemplo do profissional que deve se seguir, o exemplo do profissional que você deve se espelhar, por assim dizer, melhor dizendo. Então, os códigos de ética de todas as profissões são extremamente importantes. Aqui a gente vai tratar especificamente do Código de Ética do advogado, mas todos os códigos são importantes e são pilares fundamentais para o exercício regular daquela profissão. Então, o Código de Ética do advogado, especificamente, ele, no decorrer de seus artigos, ele vai deixar bem claro qual o perfil de advogado que o código quer que você seja, né? Qual o perfil que ele quer que você siga. Isso ele deixa bem claro. A postura que esse profissional tem que exercer, as medidas que ele tem que tomar, sempre levando em consideração o seu cliente, a boa fé, nunca agindo de má fé em nenhuma hipótese, né? Então ele vai traçar pontos específicos onde o profissional de direito, o profissional, o advogado, ele tem que se basear. Não vou aqui falar especificamente de cada artigo, mas sim trazer um apanhado de fundamentos que esses artigos nos trazem, ou seja, o perfil mesmo do profissional de advocacia como um todo. E quando eu li o Código de Ética, eu verifiquei que basicamente a gente pode dizer que tem cinco fundamentos essenciais que delimitam como é essa postura, como deve ser esse perfil do profissional, qual o perfil do advogado para o Código de Ética brasileiro dos advogados, né? E o primeiro é a questão da independência do profissional. O advogado ele é independente, ele é um profissional liberal, isso a gente já sabe. Então ele exerce sua profissão de forma autônoma, sem pressões externas. Então a independência ela é um fator e um fundamento crucial para o exercício da advocacia. Claro que dentro de um escritório você vai ter o seu chefe, você vai ser subordinado, mas o que o Código de Ética diz você é livre, você é independente. Se você não quiser entrar no escritório, você abre o seu próprio escritório, então você vai ser o dono do seu próprio empreendimento. Na minha visão, a advocacia é o empreendimento. Então, essa questão da independência está bem forte no Código de Ética, está bem delimitada, então é um fundamento bem importante e é um dos pontos que fazem com que o advogado seja o que ele é hoje. O perfil que o advogado, o Código de Ética destrincha, começa com essa questão da independência. O segundo é a honestidade e integralidade, como eu já falei. Você sempre agir na boa fé, nunca querendo prejudicar o outro, né? Ele tem que atuar em uma linha, e essa linha é a linha da honestidade, da integridade e da boa fé. Ele sempre tem que agir com transparência com seus clientes, não só com o cliente, mas como o judiciário como um todo, a todos aqueles que fazem parte do judiciário, que estão ali naquela relação de direito com o advogado, né? Sem recorrer a práticas ilegais ou imorais, compra de sentença, todos esses aspectos que a gente sabe que dentro da nossa profissão existem, mas isso não é o que o Código de Ética prega. O Código de Ética prega a integralidade e também
a boa-fé e a honestidade daquele profissional. Se existem profissionais antiéticos, profissionais que praticam atos ilegais, delituosos, que ofuscam e que atrapalham a nossa profissão, isso aí acontece não só na advocacia, mas em toda a profissão. Isso é bem claro. Isso é bem do nosso mundo mesmo, né? Então, outro ponto importante é o respeito ao cliente, que eu vejo que entra também na questão da honestidade e da integralidade. Você sempre tem que ter respeito pelo seu cliente, você tem que ser transparente com ele, sempre agir da boa fé. Essa questão do respeito com o cliente é você pegar uma causa e você chegar para o seu cliente e falar: olha, o seu direito não é um direito bom. As chances de a gente conseguir uma procedência num pedido através de uma sentença futura é muito difícil. Se você quiser, a gente continua com o processo, vamos dar um andamento normal, mas já lhe aviso de antemão que o processo muito provavelmente vai vir uma sentença negativa, uma sentença de improcedência do pedido. Então é você ser transparente com isso. E tanto essa transparência tem que ser do profissional para você, como também do cliente. O que a gente vê muito hoje é essa não transparência do cliente, né? Vemos a transparência do profissional para o cliente, mas não a transparência do cliente para o profissional, que também deve haver. Mas o código, ele prega isso, que o respeito pelo cliente tem que estar sempre dentro das suas atitudes, sempre dentro dos seus relacionamentos interpessoais entre profissional e cliente. O zelo pela justiça também é um dos fundamentos e é algo que está dentro do perfil. Então, o perfil do advogado hoje, juntamente com esses três anteriores, o zelo pela justiça é um fundamento, é um ponto importantíssimo para essa criação desse perfil. Então, o de advocacia estipulado, imaginado pelo Código de Ética, ele tem que ter essas características, ele tem que possuir esses fundamentos: zelo pela justiça, integralidade, transparência, respeito pelo cliente, independência. E o zelo pela justiça é exatamente isso: você seguir o que a lei determina, você seguir o justo, você agir de boa fé, sempre em busca da verdade, de trazer a verdade dos fatos, respeitar aquele seu direito. O zelo pela justiça é exatamente isso. E por fim, a questão da conduta profissional, o regramento da conduta profissional. É você ser um profissional exemplar. E esse profissional exemplar é um profissional que segue esses itens já listados: honesto, íntegro, respeitoso com seu cliente e com todos aqueles que se relacionam na sua profissão, possui um zelo pela justiça, é um profissional independente e sempre busca a verdade, tanto a verdade dos fatos como a verdade pelo seu cliente, a verdade pela justiça. Então, basicamente, o perfil que o Código de Ética do advogado estipula e imagina para um profissional hoje advogado é esse. A gente sabe que isso é somente uma delimitação do código, ele não obriga ninguém a ser assim. Então, vão existir profissionais que não vão seguir, vão ser exatamente o contrário do que eu acabei de falar. Vão ser profissionais que não são íntegros, que não respeitam o seu cliente, que não exercem o zelo pela justiça, que não respeitam o seu cliente, que não são transparentes com o seu cliente, que suas práticas não são legais, são práticas ilegais, como eu já disse, as compras de sentenças, né? E na minha visão, o que acontece? Na minha visão, o profissional hoje, ele não é um profissional da advocacia, do direito em si, mas todos os profissionais hoje, aquele que não respeita, aquele que seria o, entre aspas, patinho feio, acaba ofuscando toda a profissão. Isso acontece muito em profissão. Venho percebendo que isso também está acontecendo. Hoje a gente vê o grande preconceito que tem com os advogados criminalistas, especificamente os advogados criminalistas, porque existe toda aquela questão dos advogados que trabalham para criminosos de alto grau de periculosidade, e esses criminosos e esses advogados não só ajudam no processo, mas ajudam de outras formas. Então, profissionais como esses, que não seguem o Código de Ética, que não se espelham no Código de Ética, acabam manchando toda aquela categoria de profissionais. Então, hoje você vê um grande preconceito com profissionais
com advogados criminais. Isso é fato, está escancarado aí. Você vê nas notícias, né, nas mídias, só sai quando o profissional não segue o código de ética, né? Quando são profissionais extremamente dignos, profissionais respeituosos, transparentes, nunca sai na notícia. Mas o que sai na notícia é exatamente quando não é um bom profissional, quando não é um profissional ético. E aí esses profissionais éticos acabam ofuscando os bons profissionais, mas também acabam gerando um preconceito da sociedade com aquela categoria de profissional, que no caso seria, no meu exemplo, os advogados criminais. E para mim, para finalizar, a minha visão sobre ética na carreira profissional é exatamente isso. A ética na carreira profissional é um pilar de confiança sua. São mandamentos e fundamentos que você se baseia, que você tem como base. É aquela sua base. Pessoas que estão começando na sua carreira profissional não têm uma experiência prática. Muitas vezes profissionais saem da área sem nem ter conhecimento, tá entendendo? Sem nem ter conhecimento de como agir, de como se postar perante as pessoas, perante ao judiciário, perante ao direito como um todo. Então a ética profissional ajuda essas pessoas. O código de ética do advogado é extremamente importante por isso, porque ele dá uma base, ele mostra como você deve agir. Esse aqui é o modo de agir certo. Se você quer agir de outra maneira, tudo bem. Mas esse aqui é o modo correto de como você deve, de como deve ser sua postura, de como devem ser seus atos, de como você deve respeitar as pessoas, como você deve ser transparente com as pessoas. Então é extremamente importante a ética na carreira profissional, especificamente na carreira do advogado, porque vai mostrar o papel social do advogado, não só o papel jurídico, não só o papel daquela profissão, mas o papel social do advogado. Vai mostrar também a questão do respeito ao ordenamento jurídico, é extremamente importante. Então, na minha visão, é um pilar que você, um ponto, a ética na carreira profissional é um ponto que você não pode deixar nunca de ter como base, de estar sempre ali relendo, olhando, nessa situação aqui específica, como agiria um bom profissional de direito, como agiria um bom advogado nessa situação, o que o código de ética me mostra, o que o código de ética me aconselha a fazer numa situação dessa, tá entendendo? Então, é um pilar extremamente importante na carreira profissional, é a ética, é a moral e especificamente o código de ética dos advogados. Boa tarde, meu nome é João Pedro e eu vou falar um pouquinho sobre os problemas éticos que a gente vive hoje na profissão da advocacia. E eu gostaria de citar 2 exemplos, que podem ser, eu acredito que os destaques de problemas éticos que a gente vê bastante recorrentemente na advocacia. Que um deles seria o que chamamos de litigância de má-fé. Que seria o quê? Basicamente a gente prolongar as demandas e os processos que sabe que não vai ter um objetivo, que no caso seria o êxito da ação, todavia a gente prolonga para que se demore a cumprir aquela pecúnia. Ou seja, só faz prolongar e meio que perder o tempo das partes para que não venha logo a consequência da ação. Em síntese, seria mais ou menos isso, sem aprofundar muito. E outra coisa que a gente vê como um problema ético na advocacia seria a questão da captação de clientes, digamos assim. Que hoje em dia você pode ver com acesso à internet muito fácil e todas essas áreas e profissões se expandindo para a internet para captar cada vez mais clientes e compradores, etc. A gente pode ver que a advocacia também, hoje em dia, tem muita gente que vai para a internet para captar cliente, só que de forma irregular, prometendo coisas que não podem ser cumpridas ou mentindo na sua oferta. Como a gente pode ver também muito nas áreas do direito, é você prometer que você vai ganhar uma ação ou fazer tal coisa para o cliente, só que no fundo você já sabe que aquilo não vai dar certo. Todavia, você tenta mentir para persuadir aquele cliente
de ir para o seu escritório e firmar um contrato com você, que é uma coisa bastante recorrente também na advocacia. E para finalizar, falando um pouquinho sobre a minha visão de ética na nossa profissão, ou futura profissão, que seria no ramo do direito, tem vários pontos que constituem a ética no ramo do direito. Dentre eles, que seria a confidencialidade, a imparcialidade, a competência do profissional, logicamente, a integridade e o respeito que nós devemos ter ao sistema judicial, que é o sistema nós qual iremos trabalhar. E um dos pontos que eu queria dar destaque, que na minha visão é um dos mais importantes, seria da confidencialidade, porque de certa forma nós temos que ter o cliente tem que confiar na gente e nós temos que confiar nos fatos que o cliente nos traz. Dessa forma, a confidencialidade é muito importante, porque eu vou escutar os problemas dos clientes, iremos escutar no caso, e é muito importante que se tenha uma sensibilidade ao escutar aquela pessoa, não repassando aqueles fatos que foram prejudiciais para aquela pessoa, não fazendo fofoca sobre aquilo, que a gente pode ver que muita gente conta os casos de outras pessoas, dessas pessoas para outras pessoas, coisas que deveriam, que às vezes a pessoa se envergonha ou tem vergonha dessa coisa, ou seja, a confidencialidade é algo muito importante para ter a confiança do cliente. E quando o advogado, ou seja lá quem for, começa a espalhar as coisas que são contadas para outras pessoas, tem essa quebra da confidencialidade que deveria ter no nosso ramo. Não só no nosso, também como em qualquer outra profissão. Porque se a pessoa veio buscar você para resolver aquele problema, ela certamente não quer que todo mundo fique sabendo daquilo que aconteceu. E falando mais um pouquinho, além desses 5 pontos que eu trouxe, eu digo que a ética, eu acho que além de, com certeza tem que ter em todas as outras profissões, eu acredito que a ética no direito, ela tem que ser muito mais ligada às suas ações. Como posso dizer, porque é uma responsabilidade muito grande que você traz nas suas costas quando você exerce a carreira de advogado ou qualquer outro magistrado, principalmente, porque você vai decidir alguma pendência, alguma coisa, ou seja, querendo ou não, um compromisso muito grande que você tem para consigo e com aquelas pessoas que estão dentro da relação jurídica. Então, a ética tem que andar lado a lado com o direito, lado a lado mesmo. A pessoa não pode deixar de ser ética em momento algum. Então, eu acredito que, na minha visão, é muito importante que a ética ande a lado com o profissional, para que assim a gente tenha melhores profissionais na sociedade e não venha a ter mais pessoas do que já tem, que você pode ver que agem de má fé dentro dos processos, tanto dentro da área da jurídica como com os próprios clientes e os magistrados. Você vê destratando e agindo de má fé com os outros. Boa tarde, professor. Me chamo Marcelo e hoje eu vou explicar qual a minha visão sobre os problemas éticos vividos na prática da advocacia. Para mim, um dos principais problemas éticos vividos na prática da advocacia é a mercantilização do trabalho do advogado. É você atuar com as práticas desonestas para usar a sua função apenas para ganhar dinheiro. E não importa de como esse dinheiro irá surgir, você apenas irá lucrar. Também tem a questão da quebra de sigilo do cliente, que é quando você divulga informações que seriam confidenciais ao processo. Tem também a questão de procurar relacionamento com juízes, promotores, para poder melhor sair em caso, a questão também da perca de prazos, de não se importar com a demanda do cliente, de você receber um processo, o cara lhe pagou, você não mexe, quando vai ver perder o prazo, aí dá uma desculpa, ou se não conta, o cliente descobre depois e você acaba por
por pegar o dinheiro dele e não fazer nada. É uma questão de ética. E também temos o caso de extorsão e manipulação dos fatos, que é quando você vai atuar em um caso e você inventa fatos que não ocorreram para poder obter a vitória no processo. Temos também quando você atende clientes que têm uns interesses que conflitam entre si, você fere a ética profissional. Se você não contar para um desses clientes, eu não posso lhe atender porque eu estou com fulaninho que vai entrar na ação no polo passivo contra você, ou o objeto da ação veio me procurar. Enfim, essa questão também é um problema ético vivido na advocacia. Minha visão da ética profissional, você, como advogado, você deve ser um advogado transparente, você deve ser realista. Você não pode inventar para o seu cliente que ele vai ganhar todos os casos que você pegar. Sua profissão é uma profissão de meio. Você vai dizer a ele tudo que pode acontecer e ser realista. Aconteceu algo ruim, você vai dizer ao seu cliente. Não pode mentir para ele não trocar de escritório, trocar de advogado. Enfim, você também ter a ética é uma questão de caráter do ser humano. Se você não for uma pessoa de bom caráter, se você não for uma pessoa ética na sua vida, você também não vai ser uma pessoa ética na sua profissão. Então é isso, professor. Essa foi a visão sobre a ética na profissão de advogado e a minha visão também sobre os problemas éticos que atingem essa área. Muito obrigado pela atenção. Olá, professor. Espero que o senhor esteja bem. Agora nessa atividade 4, meu nome é João Henrique, nosso grupo é o Grupo 80, falando um pouco da perspectiva da sociedade em relação ao bacharelado de Direito, né? O qual o advogado em si, ele ocupa uma posição central pela justiça e pela defesa dos direitos fundamentais, de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB. O advogado ele deve atuar com independência, probidade e respeito à moral pública. E como muito pessoal da sociedade vê, né, é que o advogado é o guardião dos direitos, né, dos nossos direitos, no caso. O bacharelado seria alguém que defende os interesses dos cidadãos, especialmente os mais vulneráveis. Por outro lado, também existe percepções negativas relacionadas à ideia que alguns profissionais apenas são pelo interesse financeiro, né? Isso reforça a importância da ética e da transparência no exercício da advocacia. O Código de Ética em si, ele orienta o advogado para que ele atue com lealdade, diligência e respeito à justiça, né? A prática da advocacia não é apenas um meio de ganhar vida, de sustento, mas uma missão social. Quando o advogado ele respeita esses princípios, ele contribui para fortalecer a confiança da sociedade no sistema jurídico, né? Bom, respondendo a pergunta de como a sociedade brasileira enxerga o advogado e como a ética pode influenciar na sua carreira, a gente tem que levar em conta que a profissão de advogado no Brasil ela é uma profissão bastante respeitada, só que também a gente enfrenta muitos estereótipos negativos. Então, no dia a dia, a gente sempre tenta combater esses estereótipos, mostrando que a profissão não é tudo aquilo que falam, que a gente, mesmo que pegue alguma causa para defender o cliente que vá contra os preceitos éticos ou morais da gente, precisamos defender ele em direito à livre justiça. Bom, a gente tem que levar em conta também que a mídia importa muito no contexto atual, pois há muitas postagens, há muitos noticiários em que o advogado per hora é um herói e outra é um vilão. Diversas séries e filmes abordam esse contexto. Passando esse pretexto, a gente pode falar da ética, que a ética, a gente pode abordar isso de forma que, por exemplo, você pega uma causa e o seu cliente faz algo que que não é aceito moralmente, tipo, ele comete um crime e tal, mas você vai ter que defender, então você vai ter que
contrapor, pelo menos a sua vontade, para ir em justiça do próximo. E dessa forma, mesmo que a sociedade tenha uma expectativa que você vá procurar sempre seguir os preceitos éticos e morais aceitos, que ele não, mesmo assim ele não mereça uma defesa, algo do tipo, você vai ter que enfrentar essa expectativa da sociedade para manter, com base, para manter de fato o respeito da profissão. Bom, eu acho que isso é a visão que a sociedade brasileira tem, uma visão que uma hora é muito respeitada e outra hora é cheia de expectativas ou estereótipos negativos, mas isso se contrapõe várias vezes. Tem vários pontos em que o advogado é respeitado e outras horas questionado, mas isso é, como se diz, ossos de ofício.